Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, quarta-feira da oitava da Páscoa, essa semana em que durante 8 dias na liturgia celebramos o dia da Páscoa. Por isso hoje a gente acolhe com alegria o Evangelho que é de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, que é o Evangelho dos discípulos de Emaús. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, quarta-feira da oitava da Páscoa. Essa primeira semana deste tempo belo que a Igreja nos faz vivenciar, não só na liturgia em si, com toda a riqueza que a liturgia tem, graças a Deus tem, mas daquilo de onde nasce a liturgia, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente percebe um fato curioso. 2 discípulos, no domingo de Páscoa, retornando para sua cidade natal, tristes, cabisbaixos, desanimados, talvez desiludidos. E eis que aparece Cristo vivo no meio deles e eles não o reconheceram.
Então aqui a gente vê um aspecto interessante que nos chama a atenção. Cristo ressuscitado. É o mesmo Jesus de Nazaré, só que agora numa nova realidade. Realidade que aos olhos humanos, pura e simplesmente falando, não podemos reconhecer. E muitas das vezes a gente pode se ver aí diante dos problemas da vida. Vamos pensar nessa pandemia e com toda a consequência que isso tem trazido em nossa vida. Quantas pessoas desanimadas, abaladas, em crise, ansiosas, depressivas, com pânico. Né? E a realidade que a gente se encontra, como os discípulos se encontravam na realidade deles, de desolação. A esperança que eles tinham em Jesus de ser o enviado de Deus, o Messias, para libertar Israel, acabou. Mas Jesus aparece para eles, caminha com eles e eles não o reconhecem. É claro que o texto bíblico não quer em nenhum momento explicar como é o corpo glorioso. Ele só sinaliza que é uma realidade totalmente nova e nos mostra o caminho para podermos identificar essa realidade nova e, consequentemente, podemos identificar o Cristo vivo no meio de nós. Isso se passa, irmãos e irmãs, pelo conhecimento das Escrituras Sagradas e pela Santa Eucaristia. Jesus parte da realidade deles, desolação, desânimo, tristeza, decepção, retorno para casa cabisbaixos. E daquela realidade, Jesus vai conversando com eles, fazendo o quê? Explicando-lhes as Escrituras. Só que Jesus explica as Escrituras agora com um novo olhar dele, da sua vida, da sua história. Então Jesus relê as Escrituras a partir da sua história terrena, até chegar à sua ressurreição. E é isso que ele quer fazer com os discípulos. Interpretar as Escrituras a partir de toda a vida de Jesus. Olhar as Escrituras com os olhos de Jesus. Isso faz arder o coração, como fez com os dois discípulos. Chegando à casa dele, já no final de tarde, os dois chamam aquele homem para estar com eles. E eis que eles sentam para fazer uma refeição. E Jesus realiza um gesto, o gesto eucarístico, de pegar o pão, dar graças, partir. E ali, quando Jesus realiza o gesto eucarístico, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram que era o Senhor, vivo, ressuscitado. E aí Jesus desaparece. E aí eles percebem que tudo que Jesus contou para eles, ou seja, o novo olhar que eles tiveram das Escrituras, a partir do olhar de Jesus, fazia o coração deles arder. Mas foi necessário o gesto eucarístico para que eles encontrassem e tivessem certeza que ali estava o Cristo vivo. Portanto, irmãos e irmãs, Jesus desaparece do meio deles por quê? Fica essa pergunta para nós. Porque ele nos deixa exatamente o que é necessário para o reconhecermos vivo, para o encontrarmos vivo. Conhecer as Escrituras no olhar de Jesus, ou seja, a partir de Jesus, estudar as Escrituras Sagradas e viver a Eucaristia, a fração do pão, que foi praticamente o primeiro nome da Eucaristia no início do cristianismo. Realizar o gesto de Jesus, partir o pão. Palavra e Eucaristia. É aquilo que Jesus nos deixa como certo para aquecer o nosso coração e abrir os nossos olhos da fé e encontrarmos o Cristo vivo no meio de nós. Aproveite este tempo pascal, irmãos e irmãs, depois de todos esses 40 dias de busca de conversão, de penitência, de revisão de vida, para agora mais ainda criar gosto para conhecer a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus a partir de Cristo. Busque a sua comunidade para poder estudar cada vez mais a palavra, e por isso a importância, por exemplo, dos evangelhos. Padre Alexandre e eu partilhamos toda semana com vocês, para ajudar vocês a fazerem essa experiência. Mas também participar da Santa Eucaristia. Sei que nos tempos de pandemia tudo está muito limitado, mas temos a possibilidade de acompanhar pela internet ou pela TV.
mas que a gente esteja celebrando a Eucaristia, a palavra e a Eucaristia juntas, nos dão a certeza do Cristo vivo, nos fazem encontrar o Cristo vivo ressuscitado no meio de nós. E isso nos transforma, isso nos revigora, que foi o que aconteceu com os 2 discípulos. Logo, aquele estado de desânimo, de isolação, tristeza, ele acabou. Surgiu uma alegria tão grande dentro deles que eles se levantaram e retomaram o caminho para Jerusalém. Exatamente onde foi o lugar de morte, lá agora eles vão fazer uma experiência de vida, ser os anunciadores da vida, da vitória, da ressurreição. Portanto, a Eucaristia e a Sagrada Escritura renovam a nossa vida, nos revigoram por inteiro. E é o que precisamos fazer a partir dessa semana de uma forma muito mais especial, irmãos e irmãs. Então eles retornam para que partilhar, anunciar as maravilhas que eles fizeram. Encontraram, né? A experiência que fez com que eles encontrassem essas maravilhas em suas vidas. Por isso tornam-se anunciadores, mensageiros da Boa Nova. E é o que nós precisamos fazer hoje, irmãos e irmãs, na nossa família, para os nossos vizinhos, no local de trabalho, nosso local de estudo. Tem muita gente sofrida, desanimada, desolada, muita gente sofrendo porque perdeu um ente querido por causa da pandemia. Então vamos até essas pessoas tomando os devidos cuidados de distanciamento, máscara e higienização das mãos, para que a gente possa ser os anunciadores de boa nova para essas pessoas. E assim, quero encerrar essa reflexão, ajudando-nos a perceber que a experiência de encontro com Cristo vivo fez com que os 2 discípulos também ressuscitassem daquela experiência de morte que eles encontravam, né? De isolação, tristeza, desânimo, derrota, a experiência de vida. Olha a ressurreição que eles fizeram na sua vida terrena e que é o que Cristo quer nos fazer. Então, tudo mudou na vida deles. Coragem em vez de medo, retorno em vez de fuga, fé em vez de descrença, esperança em vez de desespero, consciência crítica em vez de fatalismo frente ao poder, liberdade em vez de opressão. Numa palavra, vida em vez de morte. Que a experiência dos discípulos de Emaús seja a nossa experiência nessa Páscoa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor, derrame a sua bênção de renovação, de fé, de alegria, de vida na vida de cada um dos seus filhos e filhas e fazer de todos eles também mensageiros da Boa Nova, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno para você.